Graças a paz, amados irmãos, tudo bem? Esse assunto que eu vou falar hoje, que iremos abordar, fala diretamente aos queridos irmãos em Cristo. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É um assunto que não deveria nem fazer parte do nosso cotidiano como filho de Deus. Não deveria fazer parte do nosso meio cristão, do nosso meio de convivência. Mas, infelizmente, existe esse tipo de coisas que a Bíblia ela já fala desde Gênesis. Que a Bíblia vem nos falando e nos alertando sobre essas questões. Né? E esse assunto vai direcionado aos nossos irmãos, a todos nós, irmãos e irmãs em Cristo. Eu vou ler alguns textos aqui rapidinho, para depois tentar elaborar algumas perguntas aos amados irmãos e irmãs. Sendo irmãos e irmãs que nada disso é pessoal, porque quando estou lendo a palavra, ela está corrigindo a mim primeiro. Essa palavra vem de advertência primeiro para mim. Todo aquele que está, seja ele evangelizando, seja ele pregando a palavra do Senhor ali no púlpito, né? Primeiro essa palavra vem para ele e depois para os demais. Ou seja, eu estou também imbuído nesse contexto. Eu faço parte, né? Vamos lá. Vamos ler aqui rapidinho. 1 Coríntios, né, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que diz assim, exemplos da história de Israel. Aí fala, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a minha pergunta é aos irmãos convertidos em Cristo. Irmãos, todos nós dizemos que somos crentes, que somos salvos por Cristo Jesus, mas a pergunta principal é, né, nesse momento, nessa hora, a pergunta é, e o mundo, irmãos? O que está dizendo na leitura diária que faz, né, que vai fazendo sobre a nossa vida? O que é que o mundo vê em nós como testemunho? Por que essa pergunta? Porque, irmãos, infelizmente, em nosso meio há pessoas que fazem acepção entre nós mesmos. Imagine o mundo vendo esse tipo de exemplo, esse testemunho. Você é crente em Cristo, porque todos são crentes, todos creem em alguma coisa ou em algo. Nós cremos em Cristo Jesus.
Sabemos que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu ao céu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, irmãos, infelizmente, alguns dos irmãos e irmãs fazem acepção entre nós mesmos. Há esse tipo de uma certa divisão. Eu congrego em tal lugar pode isso, tal lugar não pode aquilo. Irmão assembleano é melhor do que batista é melhor. Então sempre tem essas coisinhas. Você passa por um irmão e fala, irmão, graça e paz, ou a paz do Senhor. O irmão, oi, tudo bem? Bom dia. Então há sempre essas coisas no nosso meio. Irmão, só de existir isso entre nós já é motivo de vergonha, é motivo de escândalo, é motivo de nós fazer uma reflexão entre nós mesmos e se voltar, ir diante do Senhor e pedir perdão. Porque se nós somos um exército de Deus. E a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. A nossa luta nós sabemos com quem travamos uma luta iniciada lá, né? Lá no céu, vamos dizer assim, porque para nós ela veio se consumar no jardim do Éden. Mas quando o inimigo, ele quis usurpar o lugar de Deus, quando ele foi lançado aqui para a terra, aí começou a nossa luta. Então nós sabemos que a nossa luta não é contra o irmão A nem irmã B. Que irmão A não morreu na cruz para salvar ninguém. Irmã B não morreu na cruz para salvar ninguém. Então por que isso? Fulano é melhor do que fulano. Você só é crente se você tiver com um vestido, com a saia arrastando no chão. E eu só vou ser um evangélico, um cristão, no conceito de alguns irmãos, se eu tiver de gravata, de paletó, todo sapato brilhando, né? Então, se eu tiver de bermuda, eu não mereço a paz, porque eu não sou evangélico, eu não estou dando um exemplo. Se eu não tiver com minha barbinha feita, meu cabelo feitinho, todo unha pintada, tudo engravatado, né? Não sou evangélico, não. A Bíblia nos diz que o Senhor, nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas infelizmente nós fazemos. Eu me coloco nesse meio porque eu sou evangélico. O Senhor morreu por mim. Eu me considero lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não sou melhor do que irmão nenhum. E acredito que irmão nenhum é melhor do que eu, no conceito espiritual, na doutrina de Cristo. Então não vejo motivo nenhum para irmãos ou irmãs fazer acepção dos outros. Nós temos que ver esse conceito, resolver esse problema, ir diante de Deus e pedir perdão aos irmãos, por haver julgar os irmãos. Nós não temos direito de julgar ninguém. Nós já temos uma nuvem de testemunha que nos julga. Então, porque eu, que sou do batalhão de Cristo, sou da família de Cristo, vou julgar o meu irmão? Eu não tenho esse direito de julgar nem quem está lá no mundo. Imagine o meu irmão em Cristo. Somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Pai. Então, se Deus é seu Pai, você é meu irmão. Então, meu querido, quando eu encontrar você, minha irmã, a paz do Senhor, não importa suas vestes, você vai prestar conta a Deus, não é a mim. Não importa onde você esteja, você vai prestar conta a Deus, não é a mim. O que eu sei é que você é meu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo. Isso para mim é o bastante. A parte de julgar fica com o Senhor, não fica comigo. Não depende de nenhum de nós. Julgar quem quer que seja. Porque tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Resta para nós o resto das aflições de Cristo, como fala Paulo em sua palavra. Então vamos rever isso. Vamos parar, vamos meditar. Vamos ter em mente aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra. Roupa não vai levar ninguém em lugar nenhum. Suas vestes não. Até quando você morre, você não vai vestido com a roupa que você quer, do jeito que você quer.
Vamos parar com isso, meus irmãos. Vamos parar que isso não faz parte de Deus, como é falado, né? O povo fala muito, isso não é de Deus, não provém de Deus. Então vamos estar nos corrigindo diariamente. Vou ler mais um texto aqui em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E o 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, e sim como sábios. Essa é a palavra que eu deixo para você, meu irmão, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para um pouco, reflita na palavra, foco na palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.